E eu quero convidar você, abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com as suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Então ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Um demônio evangelista. Olha que coisa interessante. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, um dia indignado, se voltou a ela e disse: espírito maligno que estava dentro da jovem, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E ao mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustrados, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados, e eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados então ordenaram que os dois fossem despidos, açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso ele os colocou no cárcere mais interno, prendendo os pés e as mãos em um tronco. A história de Paulo, Viviane, ela é muito interessante, de como ele, Luana, viveu o seu ministério. Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo, matava cristãos em nome da cultura e da crença judaica, era um fariseu. E conhecemos a história que um dia ele, indo para prender Talita mais judeus, para cumprir aquilo que ele acreditava que era correto, Rodrigo, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e cegou-se, ouviu Jesus. Depois Jesus envia Ananias para ministrar Saulo, e Saulo se converte, tem uma conversão linda. Por mais que algumas pessoas acreditem que Saulo ou Paulo, né, o seu nome muda dependendo da região onde ele está pregando, eles acreditem que Paulo, ele começa o seu ministério logo que ele se converteu. Fica muito claro na história que não foi tão rápido assim, Liz. Paulo, ele vai passar pelo menos 14 anos de preparação para se tornar, né, esse grande pregador do evangelho para os gentios. Assim que Paulo, ele passa pelo seu processo de conversão em Damasco, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto da Arábia. Lá 3 anos ele é ministrado pelo próprio Senhor através do Espírito Santo. Ele tem um retiro espiritual de revelação. Depois disso ele vem para Jerusalém, acaba tendo um encontro com os apóstolos, que ele fica 7 anos. Os apóstolos não acreditam na sua conversão por conta da tamanha sua violência quando os perseguia. Não permitem que ele se aproxime da igreja que estava começando. Então Saulo se retira novamente para Tarso, na Cilícia, que era a sua terra natal, e lá ele vai ficar pelo menos 10 anos. Então são 3 anos de deserto, mais 10 anos que ele fica em Tarso. Lá em Tarso ele tem um ministério discreto e também o seu processo de amadurecimento. Depois dos 10 anos, Paulo começa a ensinar, sendo preparado pelo seu chamado em uma região chamada Antioquia, fechando então os 14 anos, até que Barnabé, que foi um dos homens que Deus levanta para preparar e discipular Paulo, o chama para a sua primeira viagem missionária. Seu ministério, de fato, agora, Elaine, começa a ser relevante. Essa primeira viagem ele sai em 3, Barnabé, João Marcos, que era parente de Barnabé, alguns dizem que era primo, outros dizem que era sobrinho, inclusive ele é o autor do Evangelho de Marcos, e Paulo. A viagem deles é para a Ásia Menor, e eles começam a pregar em algumas cidades que acabam sendo totalmente impactadas
impactadas pelo evangelho de Jesus. É muito interessante. Então ele vai passar pela Antioquia da Síria, que é o seu envio, depois ele vai para Seleucia, que é o seu embarque, passa por Salamina, por Pafos, e quando ele chega em Pafos, ali ele tem das pessoas mais importantes quando se fala de governo que aceitam Jesus, que é o procônsul. E quando o procônsul se converte, tinha um mágico chamado Elimas, que era uma espécie de um conselheiro para o procônsul, que fica indignado com o que Paulo está ensinando, vendo que ele agora não iria mais ser o revelador, como é que eu seria? O místico do procônsul. Ele se levanta contra Saulo, e Paulo, na verdade, o confronta, repreendendo o espírito maligno dele, e o procônsul fica mais tomado por aquilo que acontece. Eles continuam desta cidade chamada Pafos para Perge, e chegando em Perge, o jovem João Marcos não suporta essa viagem missionária e deserta. Ele abandona Paulo, ele volta para sua casa porque ele não conseguiu mais, passar por todos os processos de perseguição que Paulo acaba enfrentando, o apedrejamento, as acusações infundadas dos judeus. Paulo continua, vai agora para a Antioquia da Pisídia. Ali ele tem a rejeição dos judeus e começa então a focar o seu ministério aos gentios. Depois ele vai a Icônio, ali os crentes dividem a cidade por ameaças e a guerra continua, a perseguição continua. De Icônio ele vai para Listra. Em Listra tem um episódio interessante que é a cura de um aleijado, e quando esse aleijado se converte, quando ele é curado, a cidade fica impactada e começam a chamar Paulo e Barnabé de deuses, querem fazer sacrifícios para ele. Ele diz que ele não aceitava, que eles não eram deuses, e ele agora revela quem era o Deus que está acima dele. E depois que ele rejeita a idolatria, agora aqueles mesmos que queriam adorá-lo, que o aplaudiam, tentam apedrejá-lo, e apedrejam mesmo Paulo. De Listra ele vai para Derbe, ali muitos discípulos muitas pessoas aceitam a Jesus, se tornam discípulos, sem perseguição. De Derbe ele vai para Atália, onde ele tem um embarque para o retorno, e esse retorno vem para a cidade onde ele começou, que foi a Antioquia de Síria, vem prestar o seu relatório. E chegando em Antioquia de Síria, os apóstolos, depois de 3 anos de viagem, mandam chamar Paulo e Barnabé, diz: queremos conversar com vocês. Que história é essa que vocês estão pregando para gentios? Vocês estão batizando gentios? Então Paulo fala do que Deus começa a fazer através da vida deles, aqueles que não eram judeus. Passa um tempo, Paulo decide na sua segunda viagem missionária. E quando ele está organizando a sua segunda viagem missionária com Barnabé, seu companheiro de viagem, quando Paulo ele está preparando para a segunda viagem, Barnabé decide trazer novamente João Marcos, o sobrinho. E Paulo fala: não, vai levar não, ele desertou na primeira vez, não quero não. E João Marcos insiste, Paulo falou não. E a Bíblia diz que eles têm uma discussão bem acalorada, Jéssica, por conta de João Marcos, ao nível deles romperem. Eles rompem a sua aliança ministerial. E nesse romper, agora eles se dividem. E eu acho interessante que até quando as coisas estão para dar ruim, quando você está em Deus, elas dão certo. Porque antes era uma equipe só, agora são 2 equipes. Barnabé junta-se com João Marcos e volta para Chipre, que foi onde eles começaram a pregar o evangelho, que inclusive ele era natural. E Paulo agora levanta um novo companheiro chamado Silas, é a primeira vez que ele é mencionado, e Paulo toca para a sua segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo, ele tem o propósito de retornar às igrejas que ele tinha plantado na Ásia Menor. Ele queria retornar para consolidar essas igrejas e saber como os líderes estavam. A semente foi lançada e ele tem o propósito dessa segunda viagem agora preparar mais líderes. Então nós vamos encontrar em Atos capítulo 16 as primeiras cidades que ele revisita, que são as cidades de Derbe e Listra. E quando ele chega à cidade de Derbe e Listra, agora ele conhece 2 figuras que ele não conheceu na primeira viagem, que são 2 mulheres piedosas, uma delas judia. E essas mulheres, essa senhora tinha um neto, a sua filha tinha um filho chamado Timóteo. E aqui Paulo, conhecendo o jovem Timóteo, ele fica impactado com o desejo daquele jovem em servir ao Senhor, que Paulo acaba convidando Timóteo para viajar com eles. E Timóteo, aquele jovenzinho, se torna um auxiliar, vamos colocar assim, no lugar de João Marcos.
É interessante que Paulo, antes de viajar, ele chama Timóteo para esse projeto e ele circuncida Timóteo, porque ele era um judeu que não tinha sido circuncidado, não tinha sido retirado a pele do prepúcio do seu membro, que faz ao 8º dia, quando o menino judeu nasce. E agora esse menino com quase 18 anos, ele precisa entregar a sua intimidade para Paulo poder circuncidar. E aqui tem uma mensagem maravilhosa, que dá para pregar só sobre isso, sobre discipulado, né? Sobre a entrega verdadeira do discipulado. Depois de circuncidado, Timóteo toca a viagem agora com Paulo, e eles vão para a cidade de Icônio. Ali na cidade de Icônio, Paulo também já era conhecido. A sua visita é rápida, apenas uma passagem para conhecer como está a cidade. De Icônio eles vão para Frígia, Galácia e Mísia, que é agora a divisa do território onde eles estavam prestes a aprofundar a sua viagem, pastora Bruna, para a Ásia. Porém eles não conseguem. Ali em Frígia, a Bíblia diz que eles tentam atravessar a fronteira, não podem. Eles vão então para a Galácia, também não conseguem. E em Mísia, Paulo tem uma visão. Você conhece muito bem a história, que é quando um anjo do Senhor aparece a Paulo e diz: Paulo, passa a Macedônia. Depois Lucas vai escrever que Paulo estava tentando entrar e o Espírito Santo não deixou ele entrar por 2 vezes, até a 3ª vez ele ter essa direção. Mas Paulo não sabia que era o Espírito Santo que estava conduzindo, mudando ele para um outro caminho. Então dali, Paulo agora se desloca para uma cidade chamada Troade. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 8, o mesmo capítulo que nós lemos. E ali em Troade, Paulo tem um dos encontros mais importantes do seu ministério, que ele conhece um jovem médico. Qual é o nome desse médico? Lucas. É aqui em Troade, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 10, que ele acaba encontrando o jovem Lucas. Aliás, a visão já foi em Troade, não foi em Mísia, foi em Troade, isso mesmo. E ali em Troade ele conhece Lucas, que se torna um dos seus principais parceiros de viagem. Lucas depois vem escrever o Evangelho de Lucas. Lucas é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, contando a história de Paulo. Atos capítulo 16, verso 10, tem uma mudança inclusive na narrativa do livro de Atos. Até o capítulo 16, verso 10, o texto, Lucas quando escreve, ele está sempre apresentando o que acontecia na 3ª pessoa do plural. E eles foram a Troade, e eles foram a Icônio, eles foram a Galácia. Agora no verso 10 do capítulo 16, ele começa dizendo: então decidimos. Agora ele sai da 3ª pessoa para o plural e passa para a 1ª pessoa do plural. Por quê? Porque agora ele está junto. Agora ele não está apenas ouvindo o que Paulo contou para que ele escrevesse, agora ele é uma testemunha ocular de todo o processo. E de imediato na Macedônia, concluindo que Deus os havia chamado para anunciar ali as boas novas, Paulo agora com o seu novo companheiro partem para a Macedônia, partem para o território grego. E é nesse ponto que eu quero chegar. Paulo sai apenas com Silas. Agora na Macedônia eles entram em 4. Agora é Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Pensa num time bom. Agora o cara está com o time dos sonhos. De Troade eles vão para a Macedônia. A primeira cidade da Macedônia é a cidade de Filipos, que nós vamos encontrar a carta que Paulo escreve aos filipenses. Na cidade de Filipos é interessante que ele vai encontrar ali uma colônia de romanos. E chegando na cidade, ou em todas as cidades, Davi, que Paulo chegava, ele normalmente procurava uma sinagoga, um templo judeu, para começar primeiro pregando aos judeus, e depois ele trazia a pregação aos gentios. Mas em Filipos não tinha um templo, não tinha uma sinagoga. Então Paulo procura onde as pessoas que andavam dentro da cultura judaica se reuniam para orar. E ele descobriu que alguns prosélitos, que eram judeus, que eram gentios convertidos ao judaísmo, se reuniam para orar à beira de um rio. Na verdade, mulheres se reuniam à beira de um rio onde se lavava a roupa. E Paulo então vai para a beira daquele rio e ele começa a pregar o evangelho de Jesus. E a Bíblia diz que uma mulher chamada Lídia, uma mulher muito rica e piedosa, se converte.
ela tem um impacto do evangelho de Jesus. Ela pede para ser batizada, apresenta toda a sua família. Paulo batiza toda a sua família e agora começa uma igreja. Então Paulo agora, ele está reunido naquela igreja que está nascendo. Ele está ali, Lucas, impactado, empolgado, porque até agora não teve apedrejamento, até agora não teve acusação infundada, até agora não tiveram ofensas, não tiveram perseguições, pelo contrário, ali era bem tratado. As mulheres que se convertem começam a ofertar no ministério dele, então ele tinha agora sustento, ele tinha conforto. E todos os dias ele e os seus 3 companheiros iam para um lugar que eles elegem como lugar de oração, que também é, Gabriel, um lugar de ensino. Tinha culto todo dia tinha um encontro. E a Bíblia diz que Paulo, então, indo todos os dias a este encontro de oração, começou no meio do caminho ser perseguido por uma menina. A versão atualizada corrigida diz uma menina. Uma menina significa uma adolescente, era muito jovem aquela menina. E aquela menina, ela começa a seguir Paulo, e depois nós vamos descobrir que ela era tomada por um espírito maligno. Até então Paulo não entendeu isso. Ela começa a declarar: aí vão os santos homens de Deus, que vão ensiná-los como viverem a salvação. E o texto bíblico diz que isso aconteceu, pastora Vanessa, por vários dias. Vários dias aquela jovenzinha seguia Lucas dizendo: são homens de Deus, ouçam eles, porque eles vão ensinar o caminho da salvação. O que me chama a atenção, Gerson, é que por vários dias Paulo, ele não se incomoda com a apresentação daquela jovem. Eu acredito até que Paulo achava isso positivo. Alguém local reconhecendo o seu ministério, por mais que fosse uma jovem, tinha uma validação do seu ministério. Até que um destes vários dias, ou depois de vários dias, a Bíblia diz que Paulo indignou-se. O texto não deixa claro por que Paulo indigna-se, Jéssica, mas simplesmente diz que ele, indignado, se volta àquela jovenzinha e ele repreende um espírito maligno dela, e aquela menina é liberta. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Liberta do quê? Ela foi liberta de um espírito maligno de engano. Esse espírito maligno de engano não age apenas no tempo de Paulo, não agiu apenas no tempo da igreja primitiva ou da igreja dos gentios, mas esse espírito maligno, ele age desde o começo da história da humanidade e continua agindo até hoje. O que me chama a atenção, Lucas, é que Paulo, ele só dá conta que essa menina tinha um espírito maligno depois de muitos dias. Significa que até Paulo, em algum momento, ele foi enganado. Até Paulo, em algum momento, ele não discerniu, ele não prestou atenção que havia um engano daquele demônio. Porque o problema aqui não é a menina, o problema era o demônio que estava possuindo ela. Inclusive ela era como uma feiticeira, ela era como uma vidente que trazia, um misticismo para aquele povo. Se Paulo foi enganado por algum tempo, quantas vezes nós talvez já enfrentamos, confrontamos ou encontramos esse espírito de engano e não demos conta? Se você puder, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Corintos é uma das cidades que Paulo prega na Grécia. Eu acho muito interessante quando nós vemos a lista. Então Paulo, ele passa por Filipos, de Filipos ele vai para Tessalônica, de Tessalônica ele vai para Bereia, Bereia vai para Atenas, Atenas ele vai para Corinto, e lá ele fica 1 ano e 6 meses. De lá ele vem para Cencreia e depois para Éfeso, onde ele encerra a sua segunda viagem missionária. E cada cidade dessa, depois ele escreveu cartas dentro dos seus 13 livros do Novo Testamento. Mas vai comigo lá à cidade de Corintos, que depois que ele passa por Filipos, ele vai ensinar aos corintianos. Não é os corintianos não, tá? Até porque os corintianos não aprendem muito. Não, brincadeira, eu não tenho time nenhum. Ele vai ensinar a igreja de Corintos sobre esse espírito maligno. Ele diz assim em 2 Coríntios 12, 2: pois o cuidado que eu tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, que é
Cristo. Para quem ele está falando isso? Para a igreja de Corinto. Ele está dizendo: a igreja é a noiva de Cristo, amém, queridos? E ele falou: eu tenho um cuidado com vocês, porque Deus me colocou esse cuidado, e esse cuidado é ensinar o que é correto a vocês. Verso 3: no entanto, temo que a sua própria devoção, temo que sua devoção pura e completa a Cristo esteja corrompida, ela tenha sido contaminada de algum modo. Como Eva foi enganado pela astúcia da serpente, vocês têm aceitado de boa vontade, e que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente do que nos anunciamos, ou espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daqueles que vocês creram. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: mesmo alguém dizendo que é de Deus, você tem que discernir, será que ele vem de Deus? Ele falou: porque tem um Jesus que é diferente do que eu ensinei, um evangelho diferente do que eu ensinei, boas novas diferentes. E quem está enganando? Ele diz: não são os pregadores que estão fazendo do seu jeito. Ele diz: tem algo por trás disso, que é um espírito maligno de engano. E ele usa o elemento de Eva. Assim como Eva foi enganada pela antiga serpente, vocês também estão sendo enganados. O engano, ou espírito de engano, ele começa lá no Éden. Se você puder, agora vai comigo em Gênesis capítulo 3, verso 1. Quando Deus cria o homem, coloca o homem e a mulher para governarem a terra, a Bíblia diz que eles agora, munidos de tudo que eles precisavam para este governo, tendo um relacionamento íntimo com Deus, em um momento levanta-se a astúcia de Satanás incorporada em um animal, que era a serpente. Verso 1 diz: a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. E certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse isso a vocês? Não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele diz apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Número 2, ele diz lá no verso 2, Eva responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim, só do fruto da árvore do meio do jardim que não podemos comer. Não comam, Deus disse, sequer toquem no fruto dessa árvore, se fizerem morrerão. Então a serpente respondeu à mulher: é claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento que dela comerem, seus olhos abrirão e serão como Deus, e conhecerão o bem e o mal. Verso 6: e a mulher viu que a árvore era linda, o seu fruto parecia delicioso, e ela desejou a sabedoria que lhe daria, e assim tomou do fruto, comeu, depois deu ao marido que estava ao lado dela, e também ele o comeu, e a casa caiu. Qual é o propósito desse espírito de engano, Guilherme? O propósito do espírito de engano, número 1, é nos afastar de Deus. Acho interessante que a serpente, ela não tenta denegrir a imagem de Deus em um primeiro momento, ela só tenta deturpar o que Deus deu como direção. Número 2, a serpente, ou esse espírito de engano, ele tem um propósito de nos afastar do propósito de Deus. Porque se tirar eu e você de perto de Deus, nós vamos perder o propósito de Deus. E algumas vezes esse espírito de engano vem para confrontar exatamente aquilo que nós estamos fazendo. E onde estamos fazendo. Terceira situação que eu vejo esse espírito de engano, ele tem um propósito de nos levar à desobediência. Porque a desobediência atrai a maldição. Falei aqui quando falava do 3D. Quem está me entendendo, diga amém. Esse espírito de engano, ele não denigre Deus, ele não vem contra Deus, mas ele começa a tentar a relativizar a verdade de Deus. Ele começa a tentar trazer algo, Erickson, que para nós fica muito evidente hoje quando se estuda um pouco a teologia, que é a verdade relativa. O que é a verdade relativa? A verdade relativa é um conceito que afirma que a verdade depende do ponto de vista, depende do contexto, da cultura, depende das circunstâncias, que nem toda a verdade ela é totalmente verdade, ou totalmente absoluta, ou totalmente imutável. Depende de como você vê. Ora, Deus ama todos, independente de estar pecando. Deus ama todos, Ele só não ama o pecado.
Não, você pode fazer tudo, porque todo mundo já foi perdoado. Calma aí, foi perdoado aquele que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós vivemos em um tempo onde a verdade ela acaba sendo considerada relativa. E o espírito de engano, ele está operando, infelizmente, também dentro da igreja. Você quer ver uma das piores mentiras que esse espírito de engano estabelece? É quando se fala dessa hipergraça. A graça, ela é do Senhor, amém, queridos? A graça está sobre a igreja, amém, igreja? Mas não significa que você pode fazer qualquer coisa porque a graça já te liberou. Essa graça é uma desgraça que muitos estão se perdendo. É uma verdade relativa. E Deus não trabalha com verdade relativa. A verdade de Deus, ela é absoluta, imutável. Você pode dizer amém por isso? É imutável. E vivemos um tempo onde as trevas estão trabalhando com todas as forças para comprometer essa nossa jornada com Cristo, com Deus, como comprometeu Adão e Eva. E tentou comprometer Paulo. Adão e Eva, quando eles aceitam este engano, Sandra, eles perdem o relacionamento íntimo e diário com Deus. Eles morrem espiritualmente. Eles perdem o propósito de Deus em suas vidas. Eles atraem a maldição para si e para toda a terra. E eles não desgraçam só a vida deles, eles desgraçam toda a humanidade que veio depois deles. Por conta do quê? De um engano. Quando eu vejo esse espírito de engano se levantando contra a igreja, Rô, quando nós estamos no lugar certo, vivendo o tempo certo com Deus. O espírito de engano, ele vai agir muito mais contra a igreja do que no mundo. O mundo, na verdade, já está vivendo o engano. Mas ele vai tentar atrapalhar quem? Quem está aqui. Você quer ver uma das principais artimanhas atuais das trevas hoje? É tentar tirar você de perto de Deus, como ele fez com Eva. É antigo. Alguns, movidos pelo espírito de engano, começam a olhar a igreja apenas como que é o seu dinheiro. E eu sei que tem muito pastor charlatão, trambiqueiro, bandido, que ele pregou o evangelho apenas para arrancar o dinheiro do povo. Sim ou não, gente? Fala a verdade, sim. Mas significa que toda a igreja é corrompida? Não. O que faz com que uma pessoa ela tenha o discernimento, pastor Anderson, de qual ambiente é um ambiente onde tem um espírito de engano e qual é um ambiente onde tem um espírito de Cristo, que é o espírito de verdade? Quando se tem discernimento. O espírito do engano, ele também quer desviar você de Deus e desviar você do propósito de Deus. Então ele quer tirar você do lugar onde Deus te plantou. Jesus, ele diz assim no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15 e 16: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi, para que vão e deem frutos, e frutos permanentes. Sendo assim, tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome vocês receberão. Eu entendo que muita oração nossa não está sendo respondida por Deus, Elisa, porque infelizmente nós não somos frutíferos. E qual é o processo para sermos frutíferos? Só gera frutos quem tem raízes. Nós vivemos em um tempo, e por favor eu não estou aqui, coloque amor nas minhas palavras, nós vivemos em um tempo onde as pessoas elas não querem mais enraizar numa igreja. Elas não querem mais raízes. Porque quem não tem raízes profundas não tem frutos. Quem não tem frutos não tem parte com ele. Jesus, ele procurou o fruto na figueira, não achou, ele mandou secar. Ele disse que o agricultor procurou e não encontrou, ele mandou jogar no fogo. Quando nós somos tirados do lugar onde Deus nos plantou, nós acabamos não tendo raízes, e sem raízes nós acabamos não sendo frutíferos, nós não temos relacionamento com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Hoje uma das maiores formas que o espírito de engano está gerando na vida das pessoas é tirar você do lugar onde Deus quer que você frutifique. Ele te planta e você não consegue ficar. Espíritos de engano. E os espíritos de engano vão usar bocas de pessoas endemoniadas como dessa jovem, que você acha que estão falando o que é certo, mas na verdade estão tirando você do propósito. Até porque nem tudo que Deus fala com a gente é confortável para nós. E nem tudo que é bom que nós ouvimos vem de Deus. Paulo estava ouvindo uma coisa boa, sim ou não? Mas era Deus que estava falando? Não.
Essa jovem, ela vai nos mostrar que a igreja de Cristo, ela está suscetível constantemente a um ataque por um espírito de engano, assim como Paulo estava começando uma igreja e ele é atacado, e ele é seduzido por isso. Bom, vamos às lições. Se você gosta de anotar, eu quero falar pelo menos 4 lições que eu aprendo com esta moça, com esta jovem, ou com esta história desta jovem. O verso 17 que nós lemos de Atos dos Apóstolos capítulo 16, diz assim: e ela seguia Paulo e a nós, gritando todos os dias: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Qual é a primeira lição para que eu possa discernir um espírito de engano? Ele nunca vai falar o que você não quer ouvir, pelo contrário, ele vai falar o que você deseja ouvir. Paulo ouviu o que era interessante, que era bom, validava o seu ministério. Eva ouviu o que ela queria viver. Eva foi tentada por quê? Tiago diz, pela concupiscência dos olhos nós somos tentados. O que é a concupiscência? Pelo nosso desejo. A Bíblia diz que Eva viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, desejável ao paladar. O espírito de engano, ele vai partir do momento, do lugar onde nós queremos viver, não necessariamente que podemos ou que Deus tem um propósito. Mas Diego, tem a ver com aquilo que a gente gosta de ouvir. Cuidado quando você começa a ouvir o que te agrada. A igreja está sendo gerada hoje, parte da igreja está sendo gerada por pessoas que querem um evangelho que lhes seja agradável. Não gostamos do evangelho que nos confronta. Não gostamos do evangelho que revela os nossos pecados. Não é você ter um profeta que revela o seu pecado, é a palavra de Deus que revela o pecado. Todo pai, a Bíblia diz, que só faz o que agrada a seu filho, não ama. O pai que ama é o pai que corrige. O espírito do engano quer nos tirar desse lugar de correção, desse lugar de confronto. Não quer dizer que a gente vai viver o confronto o resto da nossa vida, mas tem coisas que nós precisamos nos posicionar para vivermos a plenitude de Deus em nós. A primeira lição que eu vejo é que tanto Eva quanto essa menina, eles acabam sendo levados pelo que queriam viver. Quando voltamos a Eva, a serpente não entregou o fruto nas mãos dela, não obrigou ela a comer com uma faca na sua garganta, mas ela usou argumentos mentirosos que a levaram a este engano, e ela aceita. Quais são as características de um espírito de engano? Como que é? As características de um espírito de engano: primeiro lugar, ele vai falar através de pessoas ou diretamente a você. Ele vai chegar à sua mente. A guerra espiritual está na mente, na alma. Quando nós encontramos esse espírito de engano nos dias de hoje, isso pode ser através de pessoas, isso pode ser através dos nossos próprios desejos que abrem as portas para as setas malignas que Paulo fala em Efésios 6, que Davi fala no Salmo 91. E o propósito sempre é ou nos afastar de Deus, ou nos afastar do propósito dele, ou nos afastar do lugar onde ele nos colocou. Adão e Eva, afastar de Deus, afastar do propósito que era eles governarem a terra, e afastar do lugar onde Deus os colocou, o Éden. Quem está aqui comigo, diga amém. Está entendendo? Sim ou não? Um exemplo claro nos dias de hoje pode ser através da mídia digital. Você tem que saber quem você vai ouvir. O salmista diz: bem-aventurado aquele que não ouve, aquele que não senta e aquele que não anda com o pecador, com o zombador e com o ímpio. E tem muita gente que nós estamos ouvindo que são ímpios travestidos de crentes, pregando um evangelho mentiroso que é aparentemente agradável para nós, tentando nos afastar do lugar onde Deus quer nos tratar. Esse espírito é um espírito que vai nos afastar diretamente de Deus, nos levando à desobediência, como aconteceu ali. Essa menina, ela vem primeiro falando o que Paulo queria ouvir. Depois essa menina, ela continua falando, ela insiste naquilo que era bom em ouvir. Então tem uma insistência, não vem uma vez só. Ela envolve uma multidão para ouvir, não é no particular, é no público. E ela tem uma motivação, que é uma motivação espiritual. Segunda lição que eu aprendo com a mensagem de Paulo encontrando esta menina com o espírito de engano. O espírito de engano, ele tem um propósito e uma estratégia para afastar o crente de Deus. Qual é o propósito?
corromper a igreja. Paulo diz em 2 Coríntios 2 que nós lemos, ele diz: vocês estão contaminados. Vamos entender o contexto. Olhe para mim. Por que aquela menina começa a validar Paulo? Fala, mas o que o diabo tinha, pastor, de ponto positivo para ficar falando que Paulo era um pregador? Satanás já sabia o que Paulo fazia em cada cidade que ele passava. Cada cidade que ele passava, uma igreja era fundada. Quem está aqui, diga amém. Ele entendeu que foi Deus que trouxe Paulo para a Macedônia, para os gregos. No entanto, que a igreja ela se torna extremamente poderosa. As principais igrejas que Paulo planta para os gentios são Corintos, Éfeso, Filipos. São essas igrejas que elas se tornam muito intensas naquilo que Paulo estava fazendo do seu evangelho. Então o que Satanás queria? Se infiltrar. É o que muitas vezes ele quer fazer dentro da nossa vida, da nossa casa. Uma infiltração. Começa a validar. Porque quando Paulo começasse a igreja, talvez alguém dissesse assim: e a menina, Paulo? Vamos trazer essa menina para ela ser profeta da igreja? Ela já revelava que vocês eram o nome de Deus sem ninguém conhecer vocês. Ela tinha um papel só de contaminação. O espírito de engano quer contaminar a minha e a sua alma. O espírito de engano ele não quer tirar as pessoas da sua jornada cristã. Ele só quer tirar você de perto de Cristo. Só quer tirar você do seu propósito, colocar você onde você não deveria estar. Pastor, como eu sei que eu estou sendo atacado por um espírito de engano? Quando você está no lugar da sua libertação, da sua transformação, do seu propósito. Então começam a vir setas malignas para tirar você desse lugar. Você tem que ficar esperto. Nós temos que ficar atentos. O problema não estava no que ela falava propriamente dito, mas o problema estava no propósito dela de contaminar a igreja. E qual foi a estratégia dela? Falar o que Paulo queria ouvir. Falar o que é agradável para nós. E isso vai nos tirando e nos afastando daquilo que Deus deseja fazer, e nós muitas vezes não damos nem conta. E o espírito de engano muitas vezes ele vem de uma forma tão sutil como essa jovem, que nós não prestamos atenção como Paulo não prestou. Terceira lição que eu aprendo com a história de Paulo encontrando com esse espírito de engano é que nesse episódio, tanto no episódio de Eva, esse espírito de engano se manifesta quando ele está vivendo um tempo de paz. A primeira viagem missionária de Paulo foi uma viagem agitada, apedrejamento, perseguição, surra, desce pendurado numa corda, foi difícil. Nessa fase ele não encontrou nem o espírito de engano. Eva, quando encontra com a serpente, ela está onde? Está no Éden, ela está no paraíso, ela tinha relacionamento com Deus todo dia. Significa, gente, tanto Paulo, que era um cara que estava conectado com Deus, quando Adão e Eva, que encontravam com Deus todo dia, não importa o tempo de caminhada que você tem com Deus ou a sua profundidade, esse espírito pode aparecer. Não, o espírito de engano vem só para o carnal. Paulo era carnal? Adão era carnal? Não, o cara era espiritual. O cara tinha eternidade. Vem num tempo de paz. Talvez alguém está falando, graças a Deus, pastor, porque eu vivo numa guerra todo dia. Então, nesse caso aqui, tá? Ambos estavam num tempo de paz. Porque se viesse na primeira viagem missionária de Paulo, Joelma, o que eu acredito? Que essa primeira viagem missionária de Paulo, que ela foi extremamente perigosa, faz com que Paulo estivesse sempre atento ao que estava acontecendo. Quando você está passando dias difíceis, quando você está no meio da tempestade, você está sempre atento, sim ou não? O que está acontecendo? Quem está falando? Não, deixa eu ver, deixa eu discernir, deixa eu ouvir se é Deus que está aqui. Agora Paulo não, Paulo estava numa fase boa. Chegou na Macedônia, todo dia tinha uma irmã para chamar ele para jantar na casa dela. Se tem uma coisa que o pastor gosta, é depois do culto você convidar ele para jantar. Paulo estava na fase boa, todo dia tinha tempo de oração, todo dia tinha discipulado, a cidade gostava dele, a cidade aprovava ele. E é nesse tempo de paz que ele não discerne, ele não presta atenção. Cuidado quando você está vivendo esse tempo de Éden, esse tempo de paz, porque pode ser nessa fase que você vai ser atacado e não vai dar conta. Não aparece na hora da guerra, não aparece na hora da tempestade, não aparece no tempo de deserto, porque nesse tempo nós estamos atentos. Ele aparece no tempo de calmaria. E a última lição: como eu venço o espírito de engano?
Como eu venço esse espírito de engano? Primeira coisa que nós precisamos entender, que os nossos ouvidos e os nossos olhos naturais, eles não vão compreender o espírito de engano. Paulo não compreendeu. Temos uma ferramenta fundamental para vencermos o espírito de engano, chama-se discernimento espiritual. Diga comigo, discernimento. Diga espiritual. Porque discernimento, vamos encontrar 3 tipos de discernimentos diferentes. A palavra discernimento do dicionário vem do latim discernere, significa separar, distinguir, identificar diferenças. Vai além então de aparências, intenções ou motivações. É quando você começa a compreender e entender o que está acontecendo. São 3 tipos de discernimento. O discernimento natural, quando uma pessoa tem uma sabedoria prática, um bom senso, uma percepção aguçada sobre o que pode estar acontecendo. Talvez, inclusive pela sua jornada de vida, o seu conhecimento empírico. Nós encontramos também o discernimento moral ou ético, que é uma capacidade de julgar o que é certo, o que é errado, com base nos valores e princípios, valores naturais e humanos, princípios naturais e humanos. Então eu não preciso dizer para você, você tem que discernir se bater na sua esposa é certo ou errado. Os valores morais dizem é errado. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que discernir se você pegar esse negócio no mercado e colocar debaixo da cesta e sair sem pagar, se é certo ou errado. O discernimento moral, ele já te dá essa compreensão. E por último, o discernimento espiritual, que Paulo vem apresentar inclusive como um dos 9 dons espirituais, que é reconhecer o que vem de Deus, reconhecer se o que está vindo é do homem e reconhecer se o que está vindo é maligno. O espírito de engano, ele vai vir das trevas, mas ele pode usar muitas vezes o engano do homem. E nós temos que ter esse discernimento. O que eu estou ouvindo é Deus, é o homem ou é o maligno? E às vezes até a minha própria alma. O que eu estou ouvindo é Deus ou é a minha alma me enganando? Eu posso dizer para vocês, infelizmente, uma parte das pessoas que se dizem profetas e entregam revelação estão entregando apenas a alma. Nós temos que ter esse discernimento. Por que a igreja acaba sendo enganada pelos falsos profetas? Porque falta esse discernimento. Discernimento espiritual, você entender o que é Deus, o que é o diabo, o que é maligno. Paulo, por dias, essa jovem seguiu ele, dizendo, esse é um grande santo homem de Deus, ouça que ele vai levá-los para a salvação. E faltou para ele, nesse primeiro momento, o que? Discernimento. Até que um dia, o texto não diz, mas eu fico imaginando, conjecturando, que o Espírito Santo de Deus falou, Paulo, presta atenção quem é ela. E a Bíblia diz que então Paulo se indignou. Por que ele ficou indignado? Porque ele estava sendo enganado. Ele não tinha prestado atenção. Então ele se voltou. E aí vem a segunda ferramenta para nós vencermos o espírito de engano, que é o quê? A autoridade. Diga comigo, quem tem discernimento tem autoridade. Se você não tiver discernimento, você não vai ter autoridade. Quando você tem discernimento, você tem autoridade. Por que nos falta autoridade muitas vezes? Porque nos falta discernimento. Quando Paulo teve o discernimento, ele repreende e voltou-se e disse ao espírito dentro da jovem, eu ordeno em nome de Cristo Jesus, saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Tem muita gente orando para ter autoridade, mas não tem orado para ter discernimento. Sabe qual que é a oração, Adauri, que nós temos que fazer todos os dias? Todos os dias, Deus me dá discernimento. Vai sair de casa, Deus me dá discernimento. Porque existem situações que nós precisamos ter discernimento pelos ataques malignos que vêm às vezes de uma buzinada, de uma palavra errada. Nós precisamos ter discernimento às vezes de uma situação que nós estamos enfrentando no trabalho e não demos conta que ali tem uma influência maligna. E nós caímos nas armadilhas de Satanás. Quantas vezes nós vemos matérias jornalísticas de um cara que alguém buzinou, ele xingou, era um traficante, veio e atirou nele. Porque lhe faltou o quê? Discernimento. Nós não precisamos disso. Sair de casa todos os dias e dizer, Deus, me dá discernimento como eu vou tratar no meu trabalho, como eu vou tratar o cliente, me dá discernimento como eu vou tratar com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Porque às vezes é uma palavra errada que o pai fala para um filho e ele perde o coração do filho. Às vezes é uma palavra errada que a mulher fala para o marido e o casamento entra numa crise porque faltou o quê? Discernimento. O discernimento é para falar e o discernimento é para se calar.
Agora eu comecei a falar de discernimento no geral. E quando se fala do espírito de engano, se você não tem discernimento, você não vai ter autoridade.